Todos nós aprendemos a ler em crianças, certo? E a partir daí é como se fosse uma competência adquirida arrumada. Mas será que ler é só isso? É só passar os olhos pelas palavras? E se a verdadeira compreensão for, na verdade, uma viagem? Uma viagem bem mais profunda? Pois bem, é precisamente essa viagem que vamos fazer juntos. Esta pergunta, no fundo, desafia tudo o que pensamos saber sobre leitura. E se compreender um texto não for um ato passivo, mas sim uma construção ativa que acontece dentro da nossa mente, vamos lá explorar as ferramentas que nos podem transformar de meros leitores em verdadeiros exploradores de ideias. Sim, porque a leitura a sério é um processo mental complexo. Envolve a nossa memória, a nossa imaginação, o nosso pensamento crítico, tudo a trabalhar em conjunto para construir um significado que vai muito, mas muito para além do que está escrito na página. E esta viagem tem, digamos, 3 paragens essenciais. Vamos ver o que podemos fazer antes mesmo de começar a ler, que táticas usar durante a leitura e, claro, como garantir que o conhecimento fica connosco muito depois de fecharmos o livro. Primeira fase, então. Preparar a mente. É que uma leitura eficaz começa antes de lermos a primeira palavra. É quase como se fosse um aquecimento para os nossos músculos cognitivos. E como é que funciona este aquecimento? Bem, primeiro ativamos a memória. Tentamos ligar o que já sabemos ao tema do texto. Depois é quase como brincar aos detetives. Olhamos para o título, para as imagens e criamos as nossas próprias teorias. Isto faz com que a nossa atenção fique focada e dá um propósito muito claro à leitura. Mente preparada, entramos então na fase da investigação. Agora, o nosso papel muda completamente. Deixamos de ser preparadores e passamos a ser exploradores ativos do texto. E qual é a ferramenta mais poderosa de um leitor investigador? Sem dúvida, a visualização. É aquela magia de transformar a tinta no papel em imagens, em sons, em sensações bem vivas dentro da nossa cabeça. A ideia de criar um filme interior é perfeita. Cada frase ajuda a construir uma cena cheia de detalhes, de emoção, e é isto que torna a leitura uma experiência tão imersiva. Melhora não só a compreensão, mas também a nossa capacidade de nos lembrarmos do que lemos. Ler não deveria ser um monólogo, em que o autor fala e nós apenas ouvimos. Não, deveria ser um diálogo. Um leitor ativo interage com o texto, faz perguntas, procura pistas, transforma a leitura numa conversa que inevitavelmente leva a uma compreensão muito mais profunda. E claro, para este diálogo precisamos de ferramentas. Fazer perguntas é como se fosse a nossa bússola. E anotar, sublinhar, bem, isso é o nosso diário de bordo. É onde registamos as nossas descobertas, as ideias que nos fazem parar e pensar. Um bom investigador sabe que a verdade nem sempre está à vista. Ler as linhas é a parte fácil. É aquilo que está escrito, preto no branco. O verdadeiro desafio é ler nas entrelinhas. É a arte de usar as pistas do texto e o nosso próprio conhecimento para perceber o que o autor nos está a dizer, sem o dizer de forma explícita. E chegamos à fase final. É aqui que tudo se junta, que tudo se consolida. O trabalho do leitor não termina na última página. Na verdade, é depois que o conhecimento ganha forma e que o significado pessoal é realmente construído. Mas como é que sabemos se compreendemos mesmo um texto? Sentir que percebemos, às vezes, não é suficiente. É preciso pôr essa compreensão à prova. E, felizmente, há formas de o fazer. Este é o momento da verdade. Primeiro, verificamos as nossas interpretações. Se for preciso, voltamos atrás e relemos partes-chave. Depois, separamos o trigo do joio, o essencial do acessório. E, por fim, o teste de fogo. Somos capazes de explicar a ideia principal por palavras nossas? Se a resposta for sim, a missão foi cumprida. E quando temos esta compreensão sólida, a nossa leitura sobe de nível. Já não estamos só a entender o texto, estamos a dialogar com ele. Começamos a avaliar a mensagem, o estilo, a intenção do autor, e isto é o início do verdadeiro pensamento crítico. Mas, no fim de contas, qual é o propósito disto tudo? É simples. A leitura, quando feita desta forma, não serve apenas para acumular informação, serve para nos transformar. O culminar de toda esta viagem é a síntese. E não se trata de repetir as ideias do autor. Trata-se de as integrar no nosso próprio mapa mental, de construir uma visão do mundo que é nossa, sim, mas que agora foi enriquecida e por vezes até alterada por aquilo que lemos. No fundo, é esta a essência. Cada livro, cada artigo que lemos com esta profundidade tem o poder de nos mudar, de nos desafiar. A verdadeira leitura nunca nos deixa indiferentes. Por isso, a pergunta não é só o que vamos ler a seguir, mas talvez mais importante, quem nos vamos tornar depois de o ler.